Você fala que as pessoas fazem muita piada com, come em cima do corpo, ou faz isso, faz aquilo. E uma das perguntas aí, campeões, né, que acho que você deve ouvir é se você já tratou algum corpo de algum famoso, e quem foi, como foi. Essa questão, por exemplo, quando a gente trabalha com corpos, a gente precisa ter a questão de não divulgar. Acho que a gente precisa respeitar as características da pessoa. Em muitos casos a gente não pode falar. Então, nesses casos, a gente guarda essas memórias. Sim. E essas memórias a gente não passa para frente. Então, nesses casos assim, a gente fica em silêncio. Mas você ouve muito disso aí? Sim, eu ouço muito, mas tem coisas que eu não posso tocar no assunto porque envolve família, Sim. envolve sentimentos, envolve processo. Sim. Então a gente precisa respeitar as características da pessoa, respeitar a família ainda, que muitas vezes está um momento ainda de luto, independente do tempo e da forma que foi. Muitas vezes é de uma forma que a família não queria, que não esperava. Pode ser de uma doença ou pode ser de um acidente, tá? Que comoveu algumas questões. Mas nesses casos o profissional de tanatopraxia e o profissional de necrópsia ele não usa a descrição. Eu acho que o trabalho de um bom profissional nessa área mortuária é descrição. Já pensou? Fiz o corpo de certas pessoas, então eu vou divulgar a foto para um amigo. Esse amigo vai reproduzir para outro amigo, porque precisa virar notícia. Divulgar nos meus melhores amigos. Então, o profissional dessa área mortuária, ele é um profissional que tem uma descrição muito grande. O cara tem que saber segurar a língua. Mas tem coisa no chat que dá pra gente analisar. Por exemplo, falaram do caso do Gugu. O Gugu, a gente pode falar dele porque é um caso técnico. A gente pode tratar de uma forma técnica em relação à conservação do cadáver, né? Ele morreu não foi no Brasil, ele morreu nos Estados Unidos. Então ele precisou de uma viagem até aqui o Brasil e tal, pra ser velado e posteriormente sepultado. Acho que ele foi sepultado. Foi sepultado. Como é que esse trabalho de conservação de cadáver do Gugu, sendo lá nos Estados Unidos, que você disse que é referência, né? Nesse tipo de trabalho de tanato, em relação à mesma conservação. Como você acredita que tenha sido? Então, o processo de embalsamamento do corpo do Gugu foi um processo de embalsamamento que utilizaram as técnicas americanas, né? Quando nós falamos de tanatopraxia, quando nós falamos de embalsamamento químico, nós falamos de uma referência mundial com os Estados Unidos da América, onde existem produtos para maquiagem, para cadáveres, que no Brasil não tem. Então existe um trato diferenciado. No caso do Gugu, foi feito o quê? Um embalsamamento, conforme as diretrizes americanas. O corpo dele veio praticamente de uma maneira, um vocabulário bem popular, veio oco, apenas com os tecidos. O corpo. Não veio com órgão? Não veio com órgãos, veio praticamente oco, mas ele veio também que uma urna diferenciada, a urna do Gugu, porque é uma urna que é bem conhecida nos Estados Unidos, aquela urna que parece uma, desculpa o vocabulário, parece uma geladeira, uma urna um pouco mais quadrada, uma urna diferenciada, que conforme os parâmetros americanos. Por exemplo, um sepultamento com uma urna dessa no Brasil não consegue colocar na gaveta, porque as gavetas do Brasil não foram apropriadas para esse tipo de urna. Não é padrão brasileiro. Isso. Então o sepultamento do Gugu foi num cemitério que chamamos de jardim ou parque, que é o sepultamento direto no solo. Então os cuidados dele foram os cuidados diferenciados pelos produtos, tá? Muitas pessoas questionam, o corpo dele foi bem preparado, tá? E houve uma empresa que fez esse translado de quando chegou no Brasil, em São Paulo, fez todo esse cuidado diferenciado, onde fizeram um bom trabalho referente ao Gugu. Dentro desse círculo do pessoal que trabalha nessa zona, nesse ponto mortuário aí, vocês discutiram bastante esse caso do Gugu, da forma como ele veio... Então, da conservação mesmo. A discussão que as pessoas têm, principalmente uma discussão que vai para as redes sociais,
é porque muitas pessoas acharam a mão dele um pouco mais arroxeada, tá? As questões que acharam a boca dele um pouco mal colada. Ficou um pouco aberto. É, um pouco mal colada. Mas são critérios que fica muito difícil da gente identificar, porque são critérios que a gente está tendo um olhar um pouco mais de fora. Olhar crítico mesmo, olhar de profissional. Olhar profissional, mas é um olhar que a gente precisa ter para verificar se através das imagens houve mesmo essas dificuldades. Porque a imagem, ela distorce muito da realidade. Então, será que houve a boca um pouco mal colada? Então, houve. No caso, ele foi preparado nos Estados Unidos. Isso. Quando chega aqui em São Paulo, chega no Brasil, ele não poderia ter passado por mais um retoque? Então, coisa do tipo? ele poderia ser feito a questões dos retoques, mas é necessário a gente analisar os parâmetros americanos referente ao contrato. Existem padrões normativos referente ao contrato, verificar a possibilidade também, verificar referente ao contrato, verificar qual pacote a família fechou. Porque, sei então, lá, a boca, por exemplo, é uma cola ali, sim, você passa. mas é necessário a gente avaliar quais foram os cuidados que fizeram através de contratos. Se o caso dele deveria ter mexido no corpo dele, não. A família deixou mexer no corpo dele. Existem vários mecanismos, tá? Quando a gente fala de discussão do Gugu, existem os prós, os contras, o que poderia ser feito e o que poderia não ser feito. Mas poderia ser de uma forma mais evidente? Poderia, mas existem essas questões. Critérios técnicos, pedidos da família, e essas questões. Por exemplo, a urna que ele foi sepultado foi uma urna que tem um padrão norte-americano, tá? Um padrão totalmente de cemitério ou parque. Cemitério-parque é um cemitério sepultado onde tem jardim ou parque que não tem gavetas, geralmente é sepultado no chão, porque o padrão dessa urna americana é um padrão diferenciado, o tamanho dela é diferenciado, o custo de uma urna dessa também é diferenciado, a forma de colocar flores também, porque é um padrão que não coloca geralmente flores numa urna dessa. Então tem essas diferenças, né? Existem fatores culturais, por exemplo, embalsamamento é questão da tanatopraxia, procedimento de conservação nos Estados Unidos. É lei. Todos os velórios lá são prolongados. Lá é sempre prolongado. Prolongados, velórios que duram 4 dias. Se vocês pegarem os famosos, dura bastante dias. Mas é uma cultura. Nós não temos essa cultura ainda, mas o processo de tanatopraxia, o processo de conservação no Brasil, ele evolui muito. Existem muitas clínicas, as clínicas estão preparadas para fazer esse tipo de serviço. Profissionais qualificados, existem profissionais muito bons de tanatopraxia no Brasil, onde elevam o serviço do Brasil como um bom serviço referente à tanatopraxia. O que o Brasil pede para os Estados Unidos? Estrutura. Estrutura de quê? Estrutura material, tá? Produtos diferenciados. Mão de obra a gente tem muita mão de obra boa, muita mão de obra boa. Então você vê que os panoramas culturais influenciam também no procedimento? Influencia, porque é um costume, uma cultura. Aqui não existe uma cultura que está sendo o quê? Fortalecida através do quê? Da quebra de preconceito. Mas voltando só para não perder a linha de raciocínio, sobre o procedimento que foi feito no Gugu, com Augusto Liberato. Como você disse, ele veio oco. Então, praticamente. O Gugu veio sem órgãos aqui pro Brasil. Praticamente. O que ele tinha então ali dentro do tórax, do abdômen? Era então, ele estava praticamente oco. Eles colocam um preenchimento e vem praticamente oco. Então, tem um preenchimento dentro do embalsamamento, tá? Onde ele veio com os tecidos, cabelo normal, mas sem os órgãos, tá? Veio praticamente oco. E é colocado o que dentro? Qual que é esse preenchimento? O preenchimento geralmente em embalsamamento. Preenchimento geralmente com pó de serragem. Tá? Todos os procedimentos de embalsamamento é feito com pó de serra. Entendo. Quando você disse que a mão dele estava roxeada, foi algo que o pessoal falou. O porquê que ela estaria roxeada ali? As questões uma medicação e não foi maquiado legal? Sim, poderia ser maquiado, poderia colocar uma luva, poderia colocar flores para tampar, poderia fazer uma série. Não, o que poderia ter causado isso? O sistema de decomposição. O processo de decomposição. Aí um produto que não foi colocado Sim, a mais. que vai para a pele, que vai para os tecidos. Mas tendo em vista que ele morreu no hospital, né? Assim,
do hospital, foi constatada a morte dele, e por ali você já começa a tomar os procedimentos funerários, né, cabíveis. E imagino que um desses seja, porque tendo em vista que ele morreu no hospital, então ele vai testar a morte lá, não sei se nos Estados Unidos segue dessa forma, e já foi levado para fazer esse procedimento estético, trabalho estético do corpo. Correto. Como isso não foi... Por exemplo, não a foi- questão, por exemplo, existem dois elementos aí. O processo de decompor, ele vai recorrer. O processo de embalsamamento vai retardar. E tem muitos casos que tem coisas que a gente não consegue reverter através de procedimentos. Ou você vai reverter através de uma maquiagem, ou você vai colocar flores, porque é um processo natural do corpo. Então, o que poderia ser feito com o Gugu? Coloca uma luva para tampar roxeado, coloca flores Não, para maquiagem uma ajudaria maquiagem, mas fica a critério do que foi tratado através de contrato e tratado também com a família, porque tem muitas questões que a família também influencia. Mas Mas pode é ser que na difícil hora ter um do- contrato lá, tipo, pô, se tiver um defeito, não pode mexer, tem que deixar do jeito que Mas tá. É a sacanagem, né? Não, sim, mas a questão que tem o quê? Tem família que ele quer uma questão diferente. Tem família que exige o quê? Uma roupa diferente, uma maquiagem diferente. E às vezes vai contra o que você quer. Mas você vai fazer o quê? Conforme o que? O pedido de quem? Da família. Mano. Na família. É um pedido. Por quê? Família pediu um batom vermelho e você não faz. E foi feita uma descrição em cima do batom vermelho. E você não faz, Aí dá problema. dá problema. Mas, tem coisa que não dá pra entender. Tipo, não, mas deixa ele lá. Deixa do jeito que tá, que não dá pra entender. Pô, tá sendo feito trabalho. Tem fotos lá, você vê. Nitidamente dá pra ver que o cara tá maquiado. Pálido pra um caralho, mas tá maquiado lá, sabe? Porra, a mão roxa... Cara, chega aqui no Brasil, o corpo é visto novamente. Sim, é visto Sabe? novamente. Tá assim, tá... Sim, Meu, mas a dá gente uma precisa tapeada. entender E que outra, você tá aqui no Brasil. Sim, a gente- a lei de lá já não sai mais aqui. Sim, mas a gente pode verificar, poderia ter colocado luvas, poderia ter colocado flores, poderia ter uma série de fatores. Mas não colocou porque teve um motivo. Algum motivo teve. Não foi motivo técnico. Isso não passaria normalmente. Não, porque foi feito esse procedimento com empresas Nossa. que são referências, tá? São Às referências. vezes a família nem se atentou também. É uma situação... Mas achou a que era família, comum. a família acompanhou todo o processo, então a gente precisa entender que existe o cuidado técnico e existe também o pedido da família. A gente precisa entender e respeitar o pedido da família, porque muitas vezes o pedido da família é contra os nossos critérios.